Querida família, queridos filhos, evangelista Marcos dá as mãos à Mãe Católica, à Igreja, e caminham juntos, nos introduzindo dentro deste tempo quaresmal, nos chamando à conversão, à metanoia. Mudança de mentalidade, mudança de vida, de postura, para melhor vivermos uma vida de santidade, uma vida evangélica, comprometida com Cristo transfigurado, com Cristo da nossa fé. Então, queremos de fato dar também as mãos à Igreja, à Mãe, e fazer o nosso percurso espiritual, nosso exercício espiritual de conversão, de aversão ao pecado, de conversão a Deus. No Evangelho de Marcos, Jesus chama os seus 3 discípulos para ir à alta montanha. Montanha, nós sabemos, na Bíblia, é o lugar mais próximo do céu, onde se faz o diálogo, se entra em intimidade com Deus. E Jesus convida os seus 3 discípulos para a montanha. Interessante percebermos que da Galileia a Jerusalém, é o percurso que Jesus está fazendo, ele fala do Reino de Deus, fala do seu sacrifício, da sua morte de cruz, da rejeição que ele vai sofrer. Ele fala isso aos seus discípulos, ele esclarece os seus discípulos, e isso assusta a eles, coloca medo no coração deles. E aí então, ali no monte, Jesus como que transfigura, como carícia de Deus, consolando, confortando-os, animando-os, para que, na dificuldade, diante da entrega, morte de Jesus Cristo, do bom mestre, eles não venham a desistir, a desanimar, a sentirem-se abandonados, sozinhos. Então, carícia de Deus. Quantas carícias Deus faz em nós, em momentos de luta, em momentos de dificuldade, em momentos de medo. Parece-me que não vamos conseguir, por exemplo, vencer o pecado, superar a noite escura de cada um. E aí nós queremos desistir, desanimar, não damos conta, nos frustramos porque lutamos contra o pecado, contra o mal, contra o nosso pecado, contra o nosso mal, e somos fracos, voltamos a cair, a pecar outra vez. E aí então, Jesus nos acaricia, Jesus passa a mão em nossa cabeça, nos dizendo: coragem, avante, não desanima não te entrega ao pecado, às seduções do demônio, do mundo, como Jesus vencera o demônio, como nós sabemos no Evangelho, no domingo passado. Então, a meio as tentações de Jesus, no deserto, ele venceu as tentações. No tempo de Quaresma, nós também lutamos contra o nosso pecado, contra o demônio. Fazemos penitência, nos sacrificamos, lutamos contra o mal, contra o pecado, porque não é da nossa cultura o mal, o pecado, não é escolha, não é opção nossa. E aí, a gente às vezes recai no pecado, fracassamos no nosso santo propósito de conversão, de luta contra o pecado, e queremos desistir, queremos voltar atrás, abandonar tudo. E aí, a Igreja Mãe vem com esse tempo quaresmal nos dizer: não desiste não, continua o teu caminho, não abraça o pecado como opção, como escolha, como o único meio de viver neste mundo, como a única escolha que tu tens neste mundo, a não ser o pecado. Então, a Igreja vem nos ajudar, a Mãe Igreja vem nos ajudar nesse caminho quaresmal, nesse caminho espiritual de conversão, a de fato a não optarmos pelo mal, a vencermos toda a tendência do mal. Ou seja, em meio ao fracasso, a nossa luta contínua contra o pecado, e pior, nossas frustrações, porque nem sempre conseguimos ser santos, sermos melhores, a Mãe Igreja vem dizer-nos para continuar a nossa luta, para avançarmos mais, não rendermos, não desistir do nosso caminho de salvação que Deus nos deu. Então, queremos viver este processo de conversão, de aversão ao pecado, deixar Deus fazer carícias de nós, cuidar de nós.
nos acariciar, nos fazer o coração esquentar, o coração pulsar e começar tudo de novo. Nunca desistir, nunca voltar atrás. Jesus convida os seus, para o monte, e nós precisamos ter em mente que o evangelista Marcos nos coloca 3 verbos, 3 ações. Subir. Jesus convida os seus para retirarem-se, para subir a montanha. De fato, é verdade. Precisamos sair de nós mesmos. Precisamos avançar, sair do nosso comodismo. Em cinzas nós estamos. Na quarta-feira de cinzas, todos nós recebemos cinzas. E como é que está o nosso caminho espiritual até aqui? Como é que está o nosso processo de conversão até aqui? É preciso sair de si. É preciso avançar, subir, renovar-se, fazer a experiência. Então, sair, ir para o monte. E depois, então, no monte, Jesus é transfigurado. Seu rosto é luminoso, suas vestes são claras. E os discípulos contemplam, gozam daquele momento. E aí, então, percebermos que nós estamos nesse espaço e estamos contemplando Deus. É tão bom estar diante de Deus, é tão bom compreender, adorar, é tão bom contemplar a face de Deus, mas também é preciso escutar a voz de Deus. Uma nuvem pairou ali e daquela nuvem saiu a voz dizendo: este é meu filho dileto, escutai-o. Contemplar sim Deus, querer ver Deus, mas também ouvir o que Ele tem a dizer, escutarmos suas palavras, seus ensinamentos. E depois então, devemos voltar, descer a planície, ir às nossas casas, ir aos nossos afazeres, junto com os nossos, na sociedade, na política, no mundo. Devemos voltar ao nosso convívio, ao convívio dos nossos. E ali então, transfigurados, experienciando o transfigurado, transfigurar a outros, transfigurar a vida, transfigurar a história, as relações de amizade social, fraterna, enfim, transfigurar. E perceber nessa realidade, nessa planície, quantos rostos desfigurados, quantos rostos machucados, feridos pelos seus próprios pecados, porque o pecado machuca, fere, deixa cicatrizes, e também pecados sociais, pecado da guerra, da violência, da fome pensada, elaborada, que exclui, que humilha a muitos. Então, subir, sair de si, fazer a experiência do divino, do homem Deus, Jesus Cristo, contemplá-lo, ouvir sua palavra e voltar comprometidos para a planície, para a realidade da nossa vida. A tal ponto, então, da liturgia que celebramos, não há parênteses, não há paredes, não há muralha. É um vai e vem, é um vai e volta, é algo contínuo que nasce da nossa fé, do nosso compromisso com Deus e com a igreja, com a comunidade. Portanto, meus caros, nós daqui devemos transfigurar o mundo, transfigurar a vida. Contemplar Deus transfigurado, perceber, tocar o semblante de Deus e também ser capaz de acariciar o mundo, ver o irmão transfigurado ou desfigurado. Queremos fazer parte deste mundo, comprometidos com o bem, com a verdade, com a amizade social, com a amizade fraterna universal. Temos muitas coisas a agradecer, a dizer. Eu agradeço pelos 2 anos aqui, nesta paróquia, de missão, de aproximação, de amizade, de compromisso na missão, compromisso na celebração, no mistério, na formação, dentro das minhas condições, dentro dos meus limites, das minhas imperfeições, tá certo? Mas tenho um coração grato a Deus por todo o bem que Ele me proporcionou fazer, viver, porque Ele é o sumo bem, sim? E também
Agradecer a cada um e a todos pela amizade fraterna, pelo companheirismo, pela missão, pelo comprometimento na construção, no anúncio do Reino de Deus. Agradecer também a estes 4 bons homens, generosos, que ontem receberam, né, da igreja o ministério diaconal, para o serviço da caridade, para o serviço da igreja. O aperfeiçoamento que o Espírito Santo faz em corações abertos, generosos. As suas famílias, seus familiares aqui, não? A Daniela, a Maria, a dona a Silvia e a dona seu José, sua esposa, Almerinda. E seus familiares, seus filhos, não? Então, são generosos também em ceder os seus esposos, seus maridos, para o serviço, para o ministério diaconal, para o serviço da Santa Igreja. Então, agradecer a vocês, né? Também aqui nós rezamos juntamente com esta família que celebra, recorda, faz memória do 1 mês de falecimento de Augusto Batista, né? Queremos então colocá-lo dentro desse mistério. Esse mistério é grande, é vasto. O coração de Deus é grande, é vasto. Cabe tantas coisas, muitas coisas. E nós queremos apresentar a dor, a saudade, a esperança, a fé imortal desta família, né, rezando por este nosso irmão Augusto Batista e por outros entes queridos que podemos estar rezando, oferecendo esse santo sacrifício. Então, abraço fraterno, saudades, é bem ali, é acolá, Tracuateua, né? Eu passo por aqui sempre, enfim, coragem, força, avante.